Olá, hoje eu vou falar sobre o capítulo 7 do Código de Processo Civil, que trata da homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória. Eu vou falar especificamente do artigo 961, que diz assim: a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão de exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. O que é importante a gente saber para fazer análise desse artigo? O processo de homologação ele é necessário, pois os países possuem os seus ordenamentos jurídicos próprios, né? Então, para uma sentença, uma decisão estrangeira surtir efeito aqui no nosso país, ela precisa passar pela análise de compatibilidade pelo STJ. Ali trata, né, do exequatur. O que seria o exequatur? O execute-se, né? Cumpra-se. E a carta rogatória é a forma de comunicação horizontal entre juízes de países diferentes. O que a gente pode ver no processo civil é a carta precatória, né? A carta rogatória seria a mesma coisa, só que daí trata do direito internacional, né? De países diferentes, de juízos de países diferentes. O parágrafo 1º. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial, que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. Ou seja, uma decisão administrativa que resolva um litígio. Seria um exemplo, porque no exterior talvez ela não tenha a natureza jurisdicional, entretanto, aqui ela teria natureza jurisdicional, então ela passa também pelo processo de homologação. Parágrafo 2º. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. O exemplo que eu deixei ali no slide é o divórcio cumulado com partilha de bens. O divórcio, ele passa pelo processo de homologação, né? Entretanto, a partilha de bens é reserva exclusiva de jurisdição nacional, ou seja, a decisão estrangeira ela não pode decidir acerca da partilha de bens. Então, um juiz estrangeiro não pode decidir acerca da partilha de bens aqui no Brasil, porque trata-se de uma reserva exclusiva de jurisdição nacional, com prejuízo de ofensa à soberania nacional. Então, nesse pedido aqui, né, de divórcio cumulado com partilha de bens, ele será homologado parcialmente. Parágrafo 3º. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. No caso aqui, na ação de homologação, a parte pode requerer tutela de urgência com o intuito de resguardar algum direito, de modo que os efeitos possam ser antecipados, né? Os efeitos da decisão possam surtir de modo antecipado. Parágrafo 4º. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal, quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. No caso, o cidadão que deve impostos em território estrangeiro pode ser executado no Brasil, desde que, né, observado ali que deve ter previsão em tratado ou um acordo ou uma promessa de reciprocidade. Ou seja, quando um cidadão o Brasil pode executar no exterior e uma decisão estrangeira também pode executar, desde que haja esse acordo. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui, né, vale destacar que é o divórcio consensual. Ele independe de homologação, bastando apenas, né, a parte fazer o registro em cartório, mas ela surte o efeito aqui normalmente. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão,
em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Como nós vimos no parágrafo anterior, o divórcio consensual independe de homologação. E aqui no artigo 6º, ele diz que, no caso, no processo que será necessário, que é necessário a apreciação de um juiz, aqui no parágrafo 6º diz, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão. Então, sendo um processo de sua competência, o juiz ele vai poder examinar. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.